Gente, então, continuando aqui no que a gente tem feito, né, sobre equações de estado, sobre equilíbrio líquido-vapor. Então, essa atividade que está em vigor aí com vocês, né, ainda falando sobre equilíbrio líquido-vapor. Só que a gente está tratando nessa atividade o equilíbrio líquido-vapor para um componente puro. Então, quando a gente está falando desse equilíbrio líquido-vapor para o componente puro, a gente tem duas opções. A primeira, ou a gente utiliza uma equação empírica. O que é uma equação empírica? São essas equações do tipo Antoine. E aí tem várias outras, que nem foi citado naquele vídeo que eu mandei para vocês, que dá o chute inicial com uma equação lá daquele camarada. Então, a gente tem uma equação empírica, essas equações empíricas elas são baseadas em experimentos. Então, alguém fez a medida, ajustou uma equação, que a equação pode ser baseada numa equação que faça sentido, ou pode ser só uma equação da cabeça do indivíduo. E aí aquela equação ajustou bem os dados e ali você utiliza dentro da faixa. Qual o problema de uma equação empírica? É que ela não tem a menor capacidade, você não tem a menor certeza de que você pode extrapolar os dados para além da faixa de aplicação. Então é crítico aqui você conhecer qual é a faixa de aplicação dessa equação empírica. Ok? Bom, uma outra alternativa seria você tentar utilizar um modelo preditivo. E aí o modelo preditivo, como toda equação, é quando você não tem dado experimental nenhum, você só tem as propriedades de um determinado componente. Que é o que vocês estão fazendo, que vocês estão fazendo a abordagem FIFI, né? Vocês estão utilizando o coeficiente de fugacidade ali para poder fazer a conta, você faz a igualdade do coeficiente de fugacidade da fase líquida e da fase vapor, e aí essa igualdade da fugacidade vai te dar a correlação de pressão pela temperatura. Então, isso daqui você está utilizando é muito parecido com um modelo preditivo. Né? Você tem uma abordagem de cálculo de equilíbrio e que ela é estritamente preditiva. Você não tem nenhum valor ali que está sendo ajustado para um dado experimental ou nada do gênero. O que você vai alimentar aqui nesse modelo preditivo é apenas as propriedades TC, PC, ômega do componente. Ok? Então, isso aqui é o que a gente tem feito até agora. A gente vai tentar fazer a mesma coisa quando a gente estiver falando, então, de misturas. Só que aí, para as misturas, a gente tem algumas ramificações. A gente tem o equilíbrio líquido-vapor para as misturas ideais. Só que a gente também tem que ter aqui uma ramificação para as misturas não ideais. Quando a gente está falando, então, aqui de misturas não ideais, a gente ainda vai ter uma outra divisão. Misturas não ideais em alta pressão e misturas não ideais em baixa pressão. Isso aqui a gente faz esse nível de detalhamento porque o equilíbrio líquido-vapor é uma parte muito importante da engenharia química. Esse equilíbrio líquido-vapor ele está presente em cálculos de torres de absorção, torres de destilação, qualquer processo que você tiver uma etapa de separação, um estágio de separação em equilíbrio, você vai precisar desses dados de equilíbrio líquido-vapor. E aí, como eles são muito necessários, a gente tem que investigar muito bem quais são as abordagens que você pode fazer e quais são as suas opções de modelagem desse problema, né? Então, as misturas ideais, vocês conhecem lá de PPQ, que a gente utiliza para cálculo de misturas ideais, a gente utiliza lei de Raoult.
A aula de hoje a gente vai fazer uma revisão dessa lei de Raoult e o que ela quer dizer, né? Você lembra ali de YP, que é igual a XI, PI de saturação. Então, isso daqui seria a lei de Raoult, seria a forma de você fazer o cálculo do equilíbrio de fases. Quando a gente está falando de misturas não ideais, a gente pode ter uma mistura não ideal, mas que ela está em baixa pressão. E aí, para isso, a gente precisa introduzir o conceito do que é coeficiente de atividade. Esse coeficiente de atividade, ele vai corrigir a fase líquida, e aí você vai ter o que a gente chama de lei de Raoult modificada. A gente ainda vai entender direitinho como é que a gente chega nessa equação, tá? Enquanto que em alta pressão, a gente vai fazer o uso tanto do que a gente chama de abordagem gama-phi, que a gente corrige a fase vapor e corrige a fase líquida. A gente também vai chegar nessa equação devagarzinho. Na aula de hoje, o que a gente está interessado é de tentar fazer uma revisão aqui da lei de Raoult, para onde é que ela vai, de onde é que ela vem, para a gente tentar entender melhor como é que a gente consegue resolver os problemas com ela. Ok? Bom, então essa é a visão geral do equilíbrio líquido-vapor. Em cada uma dessas equações que a gente está vendo, a gente vai ter tanto um modelo preditivo, quanto vai ter uma equação empírica. E aí, com base nisso, a gente vai conseguir entender mais ou menos o que a gente consegue pensar em termos de equilíbrio líquido-vapor e qual é a sua capacidade de entender esse problema industrialmente. Ok? Então, falando da lei de Raoult, né? Na lei de Raoult, você tem algumas hipóteses. Essas hipóteses elas estão relacionadas à idealidade da fase vapor, e aí vocês sabem o que precisa para que a gente tenha uma fase vapor ideal. O que é preciso para ter uma fase vapor ideal? A pressão precisa ser baixa. O que a gente tem como segunda hipótese? Idealidade da fase líquida. E aí, o que é uma fase líquida ideal? A gente já definiu aqui o que é uma solução ideal. Dois aspectos interessantes de uma solução ideal é que o ΔV de mistura é igual a zero e que o ΔH de mistura é também igual a zero. Né? São duas características aí dentre as várias de uma solução ideal. Então, a nossa lei de Raoult ela é baseada justamente nessas hipóteses. Ok? Bom, uma outra forma de você tentar verificar a lei de Raoult é se você pegar a igualdade de fugacidade propriamente dito, né? Então, quando a gente está definindo aqui a fugacidade para misturas, e aí está um pouco diferente do que a gente viu até agora, porque a gente só viu para puros. Mas a gente está pensando em termos de misturas. Então, quando a gente está falando de misturas, a decorrência da igualdade da fugacidade para os casos ideais que a gente está vendo aqui, vai acabar chegando na equação que vocês conhecem lá, de PPQ, YIP, XI, PI de saturação. Isso daqui é para ser a composição da fase vapor. Isso daqui é a pressão total do sistema. Composição da fase líquida. E
pressão de saturação do componente I. Ok, tudo aqui de composição está se referindo ao mesmo componente, ao componente I. Então, se eu tiver aqui numa mistura entre dois componentes, eu vou poder escrever essa equação duas vezes. Eu vou escrevê-la para o componente 1, Y1P, que é igual a X1, P1 de saturação. Uma informação importante é que essa Psat aqui, ela só depende da temperatura. Ela pode ser dada pelas suas equações ali empíricas, como a equação de Antoine. Só lembrando aqui para vocês não ficarem perdidos aí de onde é que tira essa pressão de saturação. Né? Ok, segundo ponto é que aqui Y2P é igual a X2P2 de saturação. Ok? Então, só para a gente fazer alguns cálculos aqui diferentes, queria mostrar para vocês como é que a gente consegue chegar em algumas equações para a gente descrever o comportamento do sistema. Então, se eu estou partindo aqui de um sistema binário, essas equações também vão acabar sendo generalizadas para qualquer tamanho de sistema, mas para ficar fácil para a gente, vamos pensar em sistema binário. Então, normalmente a gente consegue somar aqui e tem alguns tipos de cálculos específicos, né? A gente pode ter um cálculo de pressão de bolha. Deixa eu escrever esses cálculos aqui. Cálculos possíveis de fazer para o equilíbrio líquido-vapor ideal. Na verdade, esses cálculos são os mesmos para todos os tipos de equilíbrio líquido-vapor, mas a gente consegue trabalhar muito tranquilamente com os considerando idealidade, porque a matemática deles fica muito tranquila. Então, vamos pensar aqui em cálculos de pressão de bolha, né? Nos cálculos de tipo pressão de bolha, você tem a temperatura do sistema e a composição da fase líquida. Isso aqui é dado. E aí você precisa calcular a pressão do sistema e a composição da fase vapor. Esse é um típico cálculo de pressão de bolha. Tá? É um dos tipos de cálculo que a gente consegue fazer. O segundo tipo de cálculo é o cálculo de pressão de orvalho. Então, é óbvio, né? Se é pressão de orvalho, eu tenho aqui a temperatura e tenho a composição da fase vapor e consigo calcular a pressão e a composição da fase líquida. Professor, mas tudo bem que faz sentido porque eu estou calculando efetivamente a pressão. Mas quando eu estou na bolha, é porque eu estou na fase líquida e estou chegando na fase vapor. Por que eu estou calculando a fase vapor? É porque é ela que tem a composição desconhecida, ok? Isso fica mais claro quando a gente está pensando em termos de gráfico aqui. Então deixa eu desenhar aqui um gráficozinho para vocês. Então, normalmente, quando você tem gráficos de pressão-composição, pressão XY, você tem duas curvas, né? Uma que tem um comportamento de uma reta aqui, ligando a Psat de um componente até a Psat do outro. Você tem aqui um negocinho que parece uma rede. Esse é o típico gráfico de equilíbrio líquido-vapor para um sistema binário, tá? Ideal. Então, quando você está fazendo o cálculo de pressão de bolha, normalmente você está aqui, isso daqui é a fase líquida, isso daqui é a fase vapor, isso daqui é o equilíbrio líquido mais vapor, como vocês lembram de PPQ. Se você está fazendo cálculo de pressão de bolha, você está na fase líquida e você está reduzindo a sua pressão até que você chegue na fase vapor. Só que antes disso, você passou aqui num ponto que é o ponto de bolha. O que está acontecendo nesse ponto de bolha? Nesse ponto específico, você tem quase a mesma composição. Então, você estava aqui no equipamento, que você consegue fazer a medida desse equilíbrio líquido-vapor. Você estava aqui numa região completamente líquida.
Esse aqui seria o seu estado 1. À medida que você vai reduzindo a pressão, ou seja, no estado 2 aqui, intermediário, você tem uma pressão intermediária, né? Você não chegou ainda na pressão de bolha. Mas você ainda está na fase líquida, você teve que aumentar o volume para reduzir a pressão. E isso daqui está só líquido ainda. Quando você chega no ponto de bolha, o que acontece? Esse aqui é o estado 2. No estado 3, você diminuiu tanto a pressão que o sistema entende que é mais estável para ele formar uma bolinha de vapor e deixar ela quietinha ali. O ponto de bolha é quando o tamanho dessa bolha é muito, muito, muito pequeno. É tão pequeno quanto possível, quanto que a gente chama ela de infinitesimal. Então, ela tem uma composição própria, mas ela não conseguiu alterar a composição total do sistema. De forma que a composição da fase líquida é Xi ainda, e aqui nessa bolinha você tem uma composição YI, que é diferente da composição do líquido. O que é diferente da composição da fase líquida? Porque você tem diferença de volatilidade. Então, aqui uma palavra importante é a volatilidade. Essa volatilidade é muito ligada com o que a gente entende de fugacidade. Lembra que fugacidade é uma tentativa de escape de uma determinada fase? Então, se você está tentando escapar de uma determinada fase, você tem ali como se fosse uma proporcionalidade entre volatilidade e fugacidade. Então, vamos parar para pensar aqui. Qual desses dois componentes? Vamos chamar isso daqui de componente 2 e vamos chamar isso daqui de componente 1. Isso quer dizer que essa composição XY aqui é do componente 1. Quando essa composição XY é zero, é porque eu só tenho do componente 2. Quando essa composição XY aqui é igual a 1, é porque eu só tenho o componente 1. Então, qual desses dois aqui é o mais volátil? Se a gente tem a mesma temperatura fixada, e se eu estou percebendo aqui que a pressão de saturação do componente 1 é maior, qual dos dois é mais volátil? Se você parar para pensar bem aí, você vai perceber que o componente 1 ele tem maior pressão de saturação. Você sabe que a tentativa de escape de uma fase líquida ideal, em condições de gás ideal também, é a pressão de saturação. A gente discutiu isso quando a gente estava falando de fugacidade. Então, o mais volátil desses dois aqui, o que tenta mais escapar da fase líquida, é o componente 1. Então, ele é mais volátil. Então, quando você vai reduzindo a pressão, que você forma uma fase vapor, o primeiro a conseguir escapar da fase líquida é o componente 1. Então, esse componente 1 ele vai enriquecer essa fase vapor muito mais rápido do que o componente 2. O componente 2 ele vai escapar também, mas ele vai escapar de uma maneira mais devagar. Então, você vai ter os dois componentes, mas a fase vapor ela vai ser mais rica no componente 1. Ou seja, a composição do componente 1 vai ser maior do que a composição do componente 2 quando você olha para o que você tinha no líquido, né? Ok? Então, isso seria o conceito de volatilidade e o que isso tem a ver com os cálculos de pressão de bolha e pressão de orvalho que a gente estava pensando. Porque, justamente, se você tem consciência agora que você tem composições diferentes, o cálculo de pressão de bolha você já sabe qual é a composição. Você marcou aqui esse x aqui nesse ponto. Então, você sabe qual é o ponto inicial dele. Você sabe qual é a temperatura, porque esse diagrama está numa temperatura fixa. Você sabe qual é a composição e a pressão inicial do sistema. O que você não sabe qual é a pressão em que você tem a primeira bolha aparecendo. Essa pressão é dada no gráfico aqui em cima da reta dos pontos de bolha. E ela pode ser calculada da seguinte forma. Como é que a gente consegue fazer um cálculo de pressão de bolha? Se você pegar essa equação aqui e somar essa equação dos dois componentes, você vai eliminar a composição do vapor, que é o que você não sabe por enquanto. E se você elimina aqui, como é que você elimina? Né? Somando tudo, você vai conseguir escrever y1 mais y2, que multiplica a pressão, que vai ser igual a x1 P1 de saturação, mais x2 P2 de saturação. Como é um sistema binário,
Isso daqui é igual a 1. Então, você vai ter pressão, que é igual a X1 P1 de saturação, mais X2 P2 de saturação. Tranquilo? Se você for curioso um pouquinho mais, você vai substituir aqui esse X2 por X1 e você vai obter o seguinte: a pressão é igual a X1 P1 de saturação mais 1 menos X1 P2 de saturação. E aqui você consegue reescrever esse negócio para P, que é igual a P2 de saturação mais X1, que multiplica P1 menos P2. Ah, professor, que diabo é isso? Isso aqui é uma equação de uma reta, em função da composição da fase líquida. Então você tem isso aqui fixo na temperatura, a temperatura está fixa, como a gente já tem estudado. Isso daqui também vai continuar constante, porque a diferença deles dois só depende da temperatura. Então você tem aqui pressão como sendo uma reta em x1. É só você pensar que isso daqui é A mais Bx1. Então, sempre que você tiver um equilíbrio líquido-vapor dado por Raul, o que liga o ponto de bolha, o conjunto dos pontos de bolha é uma reta que vai da pressão de saturação do componente 1 até a pressão de saturação do componente 2. Professor, como é que eu consigo provar que ela vai da pressão de saturação do componente 1 até o do 2? É só você fazer aqui para x0, x1 igual a zero, você vai obter P igual a P2 sat. Enquanto que para x1 igual a 1, você vai obter P igual a P2 sat mais P1 sat menos P2 sat. Então, P2 sat vai embora para P2 sat, vai ficar só P1 sat. Então, essas aqui são as informações quando a gente está fazendo o cálculo de pontos de bolha, de pressão de bolha. Ok? Então, a gente consegue resolver na mão, é bem, bem legalzinho. Está faltando um passo. Aqui eu consigo saber qual é a pressão. Com esses dados aqui, eu consegui achar qual é a pressão. Então, nos nossos dados aqui de pressão de bolha, esse dado aqui já foi. Eu tenho a temperatura, eu consigo calcular P1, P2. Eu tenho a composição, eu consigo saber quem é X1, X2. Então, com P, eu consigo saber qual é a pressão do sistema. Para poder calcular, então, qual é a composição, eu só volto lá para Raul, para qualquer um dos dois componentes, e consigo achar quem é a composição da fase líquida. Ou, desculpa, a composição da fase vapor. Y1, que vai ser igual a X1, P1 sat, dividido por P. Então, aqui foi também a temperatura. Outro cálculo que a gente está fazendo é cálculo da pressão de orvalho. Ou seja, eu quero saber qual é a pressão quando eu faço o processo contrário. Começo aqui na região de vapor e vou aumentando a pressão. Quando eu vou aumentando a pressão, no meio desse gás, né, no meio desse vapor, surge a primeira gotícula de líquido. Então, essa gota de líquido, quando ela aparece, conjunto desses pontos aqui em várias composições é o que a gente chama de pontos de orvalho. Então, quando a gente chega aqui nesse ponto de orvalho, a gente pode ir aumentando aqui a pressão e ele vai condensando cada vez mais, até que chega um ponto que ele só tem componente líquido com a última gotinha, com a última bolhazinha de gás. Então, quando chega nesse ponto, se você continuar aumentando a pressão, você vai chegar de volta somente na região líquida. Ok, então, como é que a gente faz o cálculo de pressão de orvalho? Ok, deixa eu só redesenhar aqui o que eu tinha falado. Isso daqui é ponto de orvalho. E aqui a gente está fazendo o cálculo de pressão de orvalho. Certo. Para poder fazer isso, a gente vai pegar de novo as nossas informações que a gente tem do sistema, Y1P, X1P1 saturação, Y2P,
X2, P2 de saturação. Ok, então, desconhecido aqui é a pressão, novamente, e a composição da fase líquida. Então, eu preciso eliminar a composição da fase líquida. Então, eu vou pegar essas duas equações e vou reescrever cada uma delas da seguinte forma. X1 vai ser igual a Y1P sobre P1 de saturação. Enquanto que X2 vai ser igual a Y2P dividido por P2 de saturação. Ok, então, se eu somar agora isso daqui, eu vou obter, então, 1 desse lado. Mistura binária, eu estou somando as composições, né? X1 mais X2. E aqui eu vou ter Y1P dividido por P1 de saturação. Isso aqui vai me dar a pressão dos pontos de orvalho como sendo igual a 1 dividido por YP1 de saturação mais Y2 P2 de saturação. Tranquilo? Então, consegui aqui uma equação para calcular a pressão de saturação dos pontos de orvalho. E agora eu consigo calcular a composição do orvalho. Só pegar de novo Y1P, que é igual a X1, P1 de saturação. E aí aqui a gente consegue ajustar essa equação para poder obter Y1 como... Desculpa, não é Y1, é X1. X1 como sendo igual a Y1P dividido por P1 de saturação. Aqui, como eu tinha temperatura e composição da fase vapor, temperatura, eu consigo as frações de saturação, composição da fase vapor está aqui, eu consigo a pressão. A fase líquida eu consigo pela composição, a pressão que eu recém calculei e a pressão de saturação. Então a gente viu como é que é o roteiro para poder você conseguir fazer os cálculos de pressão de bolha e pressão de orvalho. A generalização de cada uma dessas equações para N componentes, você consegue fazer da seguinte forma. Essa daqui vai ser P, que vai ser igual a somatório de X e PI de saturação. Ou seja, você vai somar esse produto X e PI de saturação para cada um dos N componentes que você tiver. E essa daqui você consegue como sendo P, que é igual a 1 sobre o somatório de YI, PI de saturação. Então, essas aqui são as duas generalizações para quantos componentes vocês tiverem. Ok? Tranquilo. Então, se a gente fez cálculos de pressão de bolha e cálculos de pressão de orvalho, a gente também viu aqui qualitativamente como é que é o comportamento gráfico desse tipo de diagrama. Tem um outro tipo de diagrama que a gente também pode ver que é interessante. Que é quando você não tem dados isotérmicos, mas você tem dados isobáricos. Nesse caso, então você está fazendo cálculos de temperatura de bolha, e aí quando você faz um cálculo de temperatura de bolha, você tem a pressão do sistema, você tem então a composição da fase líquida, e aí o que você precisa calcular é a temperatura do sistema e a composição da fase vapor. É a mesma coisa da temperatura de orvalho. Pressão do sistema, composição da fase vapor, e você quer calcular a temperatura do sistema e a composição da fase líquida. Tudo bem? Então, a gente vai se basear nas mesmas equações que a gente tinha, só que a preferência do cálculo vai mudar. Então, quando a gente tinha aqui os cálculos dos pontos de bolha, a gente tinha a equação pressão, que é igual a x1 P1 sat, mais x2 P2 sat. Você sabe que esse P1 sat, P2 sat é uma função, né? Então, você tem P aqui como sendo x1
P1 SAT dependente da temperatura, mais X2 P2 SAT dependente da temperatura. Então, para você achar isso aqui como uma equação implícita, é só você usar um método numérico, qualquer método numérico de sua preferência. No Excel, você consegue fazer isso aqui simples pelo solver, né? É só você ter uma coluna com o dado de pressão. Esse dado aqui é um valor numérico, né? É o dado de pressão que você tem aqui do sistema. Você faz o cálculo desse XIPI de saturação. Ou seja, você vai somando aqui todos eles como sendo dependentes de uma outra célula, que é a célula temperatura. Então, essa célula temperatura vai alimentar cada uma das células dos pontos que você está calculando. Pode ser só um ou pode ser vários, tá? Vamos pensar aqui só com um mesmo para simplificar. Então, quando você faz aqui a diferença delas, né, o erro, que é dado pela diferença aqui dessas duas células, o que você consegue fazer então é alterar a temperatura de forma que você minimize o erro. E aí você vai achar uma temperatura em que você iguala e você torna verdadeira essa equação. A temperatura que torna verdadeira essa equação, para um dado de composição fixo que você tem, faz com que você tenha a pressão, a temperatura de bolha que você precisa. Então, isso é um exemplo aqui de como você consegue fazer isso utilizando o Excel. Tem métodos que ó, às vezes o livro de vocês ensina, o Vanese ensina, que são métodos para você fazer na mão. Então você vai tentar aplicar ali na mão uma sequência de cálculo iterativo para poder você tentar fazer a avaliação desse sistema na mão. Mas para a gente não vale a pena, está todo mundo em computador, alguma coisa do gênero. Então você consegue fazer isso rapidamente no Excel ou no Python também. Então você vai tentar zerar essa equação e achar a raiz dessa equação, por exemplo, né? Então você coloca lá para ele tentar resolver a raiz para poder achar a temperatura. E aí de que equação? É só você pegar, ao invés dessa equação, você vai pegar essa daqui. Então você torna isso daqui uma função, P menos isso daqui tudo. Então isso daqui tem que ser zero. Quando isso daqui for zero, é porque você tem as raízes dela com temperatura em cada uma dessas equações aqui de pressão de saturação. Cada um desses P1SATs aqui é a exponencial de A menos BT sobre T mais C. Ok? Então, se você calculou aqui qual é a temperatura, você sabe qual é a temperatura, pressão e a composição da fase líquida, a composição da fase vapor, você tira pela própria equação que a gente tinha anteriormente. Você tem agora a temperatura, você sabe qual é a pressão de saturação, você sabe qual é a composição do líquido, e aí você sabe qual é a pressão, porque você já tem também como dado. Então, mas se você quer... então você conseguiu agora a composição da fase vapor. Algo muito parecido, só que você vai utilizar a equação do ponto de orvalho. A equação do ponto de orvalho, você vai ter aqui 1 sobre Y1 saturação, Y2 P2 saturação. Novamente, isso aqui são funções de temperatura. Só vai mudar qual é a equação que você vai colocar aqui nessa célula. Mas você vai ter a temperatura como sendo a sua variável, a sua célula variável. Você vai ter essa diferença em relação à pressão que você tem aqui de dado. E aí você vai calcular um erro. Você vai minimizar esse erro de forma que você tenha um valor de temperatura. Então, quando você pensa no computador, esses cálculos aqui são até mais fáceis do que o anterior, porque o anterior eu ainda consigo fazer vocês fazerem alguma coisa na mão. Tudo bem? Bom, então, resolvido, vocês conseguem, teoricamente, aqui, com essa aula de revisão, fazer qualquer cálculo de equilíbrio líquido-vapor para um sistema ideal. Então, cálculos de equilíbrio líquido-vapor que eu digo são temperatura de bolha, temperatura de orvalho, pressão de bolha, pressão de orvalho. São 4 cálculos distintos. Na próxima aula, a gente vai tentar entender
como que funciona a regra da alavanca num cálculo manual, num cálculo efetivo, ó, não como método gráfico, mas como o método de Rachford-Haas. Então a gente vai tentar dar uma olhada nisso na próxima aula, e na próxima aula a gente também comenta alguma coisa sobre o trabalho que eu passei semana passada, né? O gráfico desse sistema, né? Faltou comentar só esse gráfico. Então, o gráfico desse sistema aqui, ele é um gráfico de temperatura por composição. Se isso aqui é a composição do componente 1, são os mesmos componentes que a gente tinha anteriormente, tá? Então, o que vai acontecer? Para uma mesma pressão, para uma pressão fixa, se a gente comparar aqui os dois componentes, o mais volátil, ele vai ter uma temperatura de saturação menor do que o componente. Então, lembra que na folhinha aqui anterior, a gente tinha nesse gráfico aqui, estava mostrando para vocês aqui que nesse gráfico, a gente tem o componente 1 como sendo mais volátil, justamente porque ele está com uma pressão de saturação maior do que a pressão de saturação do componente 2. Ok? Se a gente inverter agora, não tem a pressão variante, eu tenho uma pressão fixa e vou variar a temperatura. A gente está avaliando uma mesma pressão, qual dos dois componentes precisa de temperatura para poder fugir da fase. Então, o componente 1, que é o mais volátil, ele tem uma temperatura de saturação menor. Enquanto que o componente 2, ele tem uma temperatura de saturação maior. Você precisa de mais energia para expulsar o componente 2 da fase líquida. Você precisa de mais temperatura para isso. Ok, então se a gente está numa região de temperatura muito alta, é porque a gente está na fase vapor. Então aqui a curva dos pontos de orvalho está aqui por cima, enquanto que a curva dos pontos de bolha está aqui embaixo. Então nesse diagrama, a região aqui em cima é de vapor, a região aqui embaixo é de líquido, e aqui você tem líquido mais vapor. Esses gráficos são qualitativamente dessa forma para qualquer sistema que se comporte de maneira ideal. A gente tem os componentes que se comportam de maneira não ideal, e aí a gente vai dar uma olhada no decorrer das próximas aulas. Esse assunto no livro de vocês está mais na frente, só que eu trouxe ele logo para cá porque é meio insalubre a gente ficar só falando de fugacidade o dia todo. Então vamos trazer esse assunto aí, que é uma revisão que vocês já conhecem, para vocês tentarem não se desesperar, mas aí vai dando certo aí conforme a gente vai passando. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Beleza, gente. Valeu aí então, viu? A gente vai se falando. Até mais.